Olé! 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 Pois é, a tal da guerra virou olé. Domingo dominante do Mengão lá na Arena Gonzalo Plata. E a galera debatendo sobre o estádio do Flamengo, sobre a casa do Flamengo. Porque o Flamengo não tem estádio, porque o Flamengo não tem casa e blá blá blá. Gente, aprendam uma coisa aqui. O Flamengo tem um monte de casa espalhada por todo o Brasil. Onde o Flamengo vai jogar, ele faz do teu estádio, a nossa casa. E a verdade é essa. E ó, a galera fica pistola, mas é verdade, gente. A Arena Gonzalo Plata, MRV, não é só porque o Flamengo ganhou 2024 a Copa do Brasil com gol de cavadinha do Plata, não. É porque o Flamengo lá é invicto, tá invicto de um confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro. Como tem muitas vitórias no teu estádio também. No Rio de Janeiro, em Minas, em Salvador. Onde o Flamengo vai, o Flamengo lota a sua casa. O Flamengo não precisa nem ter aquela invasão que teve outrora do Corinthians com o povo de São Paulo, porque os próprios torcedores local já lota o teu estádio. Seja em qualquer lugar do nosso país, qualquer lugar, isso te irrita pra caramba, eu sei. Mais uma vez o Flamengo foi lá na Arena Gonzalo Plata e sacudiu o Atlético Mineiro. Tá virando rotina já, tá? Vitória maiúscula, muito bom jogo do Flamengo. Mais um baita jogo, inclusive com uma evolução assim da equipe muito visível. Não sei se você tem coragem de admitir isso daí. Tô falando você que é um dos filipetes, que a todo momento tá criticando o time, criticando o Leonardo Jardim, dizendo que não tem nada de novo, que tá tudo igual, que ele não fez nada de diferente e que tá torcendo pro Flamengo perder para você vir com as suas narrativas. Eu sei. Porque quando o Flamengo perdeu para o RB Bragantino, apareceram todos. Agora o Flamengo em evolução, 7 jogos consecutivos de vitórias, de invencibilidade, e essa galera sumiu. Você tem grupo do Flamengo? Como que é quando os detratores do Gonzalo Plata, dessa galera que sempre são apontados como bagres, que não jogam nada e que fulano e beltrano dos grupos jogam mais do que eles, como que é quando os caras jogam bem? Sempre a mesma coisa, cara. Ó, se o Plata chuta e perde um gol, o goleiro faz uma baita de uma defesa, o Plata perdeu. Se é um Arrascaeta, um Paquetá, qualquer algum outro que a galera defenda, o goleiro fez uma defesa milagrosa. Vocês já repararam? O Plata ontem fez mais um belíssimo jogo, só que ontem com gols, né? Coisa que infelizmente realmente é um defeito dele. Mas a galera some dos grupos, a galera não fala. Ou então brinca, comparando ele com o Mbappé, Mbaplata. Olha, hoje o Plata fez um bom jogo, como se o jogo de um bom jogador fosse medido só quando o mesmo fizesse gol. Rapaz, tem uma galera que ainda está vivendo lá no tempo da pedra, que acha que o futebol tem que ser igual para com todos os atletas. Rapaz, o Everton Araújo está comendo a bola. Hoje o Pulgar é banco. É lógico que o Pulgar hoje ele está recuperando de uma lesão. E hoje, logicamente, ele não está jogando, está inativo. E pelo Everton Araújo estar jogando muita bola, hoje a gente consegue ver o futebol do Everton Ribeiro, do Everton Araújo evoluindo muito, jogando demais, dando passe para gol. Mas tem muita gente que ainda chama um garoto de bag que quer o Pulgar de volta. Gente, futebol é momento. Futebol é momento. E o Felipe Luiz mesmo, quando sai do Flamengo, ele dá uma entrevista dizendo que, em algum momento, ele foi injusto com o Everton Ribeiro. Será por quê, hein? Porque ele sabotava alguns atletas que estavam bem, mas que ele tinha que botar a galera que ele queria, os seus amigos. Assim como ele fez com o Pedro. Assim como ele fez com o próprio Samuel Lino e o Gonzalo Plata, que tinham minutos com ele, e muitas das vezes injusto, porque eu não acho que nenhum dos dois são bagre, acho que os dois jogam muita bola, mas que infelizmente estavam entrando em lugares diferentes. Eles podiam render muito mais. Hoje o Gonzalo Plata e o Samuel Lino, eles atuam no time titular, inclusive, muitas das vezes. Mas não abertos pela ponta, como os pontas característicos, não. Ponta barra meias, construtores por dentro, fazendo o que fazia com o Felipe Luiz, mas de uma maneira diferente. Como os detratores, os caras que só viviam pegando no pé desses atletas, diziam que eles eram auxiliares de lateral, mas não viu a recomposição defensiva, nunca conseguiram ver o quão desgastado os mesmos saíam dos jogos por ajudar no meio de campo, pela lateral, na recomposição defensiva, nas construções das jogadas, só tinham olhares para os brabíssimos. Arrascaeta, Paquetá. Gente, muita calma nessa hora. O futebol, o grande momento é o gol.
é o gol. E por esse motivo, eu sempre falei, o Pedro tem que jogar. O Pedro não é para ficar marcando. Lógico que o futebol hoje, moderno, os atacantes têm que voltar, têm que ajudar na marcação, têm que construir jogada, têm que fazer pivô. Mas o goleador vai ficar de fora. Coisa que o Felipe Luiz estava fazendo, preterindo o Pedro. Hoje o Pedro tá esculachando, irmão, jogando muita bola. Será que o Pedro nasceu ontem? Ele está sendo reinventado? Não, cara, é o Pedro de sempre. O Pedro goleador. O Harry Crente, é como eu chamo, Harry Crente. Joga bola. Muitas das vezes ele foi comparado com o Harry Kane, que o cara voltava para marcar, que ajudava na recomposição. Gente, o Pedro, ele é goleador. Eu não posso tirar o Pedro do time porque o Pedro não tá voltando para marcar lá atrás, se desgastando para chegar lá na frente, estafado e não conseguir concluir em gol como ele conclui. Rapaz, a gente tem que pensar um pouco. Ó, eu sou um crítico do Jorginho de Arrascaeta. Será que eu não gosto do Arrascaeta? Será que eu acho o Arrascaeta bagre? Não joga nada, eu pego no pé porque eu não gosto, acho o Arrascaeta ruim, tem que sair. Tem gente que deve pensar isso daí. Lógico que é, porque eu cobro de quem eu sei que pode dar mais. O Arrascaeta, no Brasil, na América do Sul, América Latina inteira, não tem um jogador com qualidade técnica do Jorginho de Arrasca Monstro ou de Arrascaneta. Mas quando tá mal, por que eu vou passar a mão? Por que eu não vou falar? Por que eu não vou criticar? Críticas construtivas, né? Que é um bosta. Tá mal, tem que falar. Perdeu o gol, tem que falar. Ah, tem crédito. Gente, esquece o passado. Vamos viver do momento. Momento. Por isso que o Felipe Luiz não está no Flamengo. Que se fosse por causa de passado do que fez, ele deveria ter ficado. O Everton Araújo, por exemplo, jogou muito bem, está muito bem no jogo. E hoje, pelo momento, eu boto ele e o Pulgar voltando. Suplência. Momento. O Arrascaeta hoje não vive o momento do ano passado. Mas o Arrascaeta é importantíssimo para o Flamengo. Importantíssimo, porque tem muita qualidade técnica. Eu vi muita gente trazendo que ele tem 11 gols, é o pai do Galo. 6 gols quando jogava no Cruzeiro, fazendo no Atlético Mineiro, e 5 agora com o Flamengo. Joga muita bola. Arrascaeta é indiscutivelmente o melhor meia, um dos melhores atletas do futebol nacional e sul-americano. A gente sabe disso. Mas quando tá mal tem que falar, gente. Quando tá mal tem que ser criticado para todos. Elogiado e criticado para todos. Para com todos. Não existe essa. Por isso que muita gente me detesta até hoje por causa do Gabigol. Eu fui um dos primeiros a falar, tá em declínio, não tá jogando nada. Se sair, não vou sentir falta porque não tá jogando nada. Aí, o mau futebol, aliado com as polêmicas que ele trouxe, sai. Tchau. Eu sou Flamengo, não sou jogador, não sou dirigente. Everton Ribeiro, sou fã desse cara. Saiu. Sucesso no Bahia. Continuo gostando muito dele, mas vai com Deus. Muita gente criticando, igual faziam com Wesley, que eu fui chamado de burro, me xingaram porque eu não sabia nada de futebol. Wesley voando, cara. Ou seja, cada um sou cada um. Mais um bom jogo do Samuel Lino, que eu falava que era bom jogador, um baita jogo dele. Teve gente que não teve coragem de elogiar. Gente, maior goleada aplicada nesse confronto de Atlético Mineiro e Flamengo. Tô feliz pra caramba. Vida que segue. Partiu Independiente, Estudiantes e depois Vasco. Vambora. Deixa seu like, se inscreve no canal Flamengo TV, se inscreve no canal aqui, deixa seu like, faça seu comentário e compartilhe o conteúdo para geral. O que você achou desse vídeo? Comenta aí. Bora lá.